Bom, pessoal, boa noite aí. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo aí. Para a gente continuar a explicação aqui, eu vou resolver com vocês alguns exercícios, certo? Para deixar bem clara a explicação da aula anterior. Então vamos lá para esse primeiro exercício. Faça a associação correta entre a coluna A e a coluna B. Coluna A, fenômenos físicos e fenômenos químicos. A coluna B, a gente vai relacionar se cada letra dessa é um fenômeno químico ou físico. Isso que é a nossa questão agora. Então vamos lá. Letra A, amassar um papel. Amassar um papel é um fenômeno físico, pessoal. Então, quando você amassa um papel, é normal, ele não vai deixar de ser papel. Então, fenômeno físico. Letra B, fotossíntese realizada pelas plantas. Todos nós sabemos que a fotossíntese, certo, é um fenômeno químico. Então, isso aí por si só, já dá a resposta. Fotossíntese, fenômeno químico. C, quebrar um copo de vidro. Quebrar o copo, pessoal, é um processo físico, tá? Porque você não mexe na composição do vidro, você apenas quebra o copo, então vai ser um fenômeno físico. Ferver a água. Quando você ferve a água, você aplica energia nela. Então, é fenômeno químico, porque você está aplicando uma energia na água para ela ferver, e quando ela passa lá dos seus 100 graus Celsius, ela começa a passar do seu estado líquido para o estado gasoso, certo, pessoal? Então, letra E. Então, a letra D, fenômeno químico, ferver a água. Letra E, dissolução do açúcar em água. Diluir o açúcar em água, pessoal, é um processo físico, tá? Normal, porque a açúcar não vai deixar de ser açúcar porque ela está na água, nem a água vai deixar de ser água porque tem açúcar dissolvido ali, certo? Então, letra E, dissolução do açúcar em água, fenômeno químico, físico, desculpa. Letra F, alimento decompondo-se no lixo. O alimento decompondo-se no lixo é um fenômeno físico, químico, é um fenômeno químico, porque o alimento está se decompondo, né? É uma matéria orgânica ali, e tudo que é matéria orgânica já foi vivo algum dia. Então, se ele está ali decompondo, o processo de decomposição é um processo químico. Então, essa letra F aí é um fenômeno químico. Letra G, congelamento da água. Congelamento da água não passa de um processo físico, certo? Como nós estudamos aí na aula anterior. Para você não precisa é só uma visão aí, você consegue ver o congelamento da água normalmente, então é um processo físico. A água não deixa de ser água porque ela sai do estado líquido e vai para o estado sólido. Ela continua tendo as suas moléculas lá, elas só passam a ser mais juntinhas, a ficar mais juntinhas as moléculas da água. Letra H, queima do carvão. Bom, pessoal, todos nós, eu não sei se vocês sabem, mas a combustão é um processo químico. A combustão é a queima, certo? Quando você queima o carvão aí, você faz com que o carvão participe de um processo químico, para ele queimar. Então, isso aí é um fenômeno químico, a queima do carvão. A letra I, produção de queijo a partir do leite. Fenômeno químico também, pessoal. Certo? Letra J, transformação de tecido em roupa. A letra J é um fenômeno físico, pessoal, porque o tecido ele já está ali formado, já está feito, então as pessoas que trabalham lá na fábrica, ele só vai fazer elas se transformarem em roupa, certo? Letra K, triturar o carvão para obter o carvão ativo. Também é um processo físico, um fenômeno físico, pessoal. Você está triturando o carvão. Em nenhum momento aqui da questão falou-se que você estava mudando o processo mudando a composição do carvão. Letra L, aquecer uma panela de alumínio. Aquecer uma panela de alumínio também é um processo físico. Você só está aquecendo, né, a panela, não tem nada dentro da panela, então geralmente isso aí é um processo físico. Letra M, queima de papel. A combustão, como falado antes aí na questão H, é um processo químico, né, que exige aí a entrada do O2 para ocorrer a combustão. Então, esse aí é um fenômeno químico também, letra M. Letra N, queima de combustíveis no motor dos automóveis.
Combustão, um processo químico. Então, quando você queima o combustível no motor do seu carro aí, por exemplo, ele vai ser um fenômeno químico, certo? Azedamento do leite, processo químico também, pessoal. Porque quando o leite azeda ali, muda um pouco da composição do leite, certo? Então, fenômeno químico. P, corte de um bolo. Corte de um bolo não passa de um fenômeno físico, como nós todos sabemos aí. Cortar um bolo não vai mudar a composição do bolo, ele vai continuar sendo bolo, você só vai cortar ele. Então, letra Q. Letra Q aí. Digestão de alimentos. É um processo químico, por mais que não pareça, é um processo químico, certo, pessoal? A queima, a digestão de alimentos. É um processo químico, certo? Porque o alimento vai para o seu estômago, dentro do seu estômago tem ácido, então esse ácido digere, acaba com os alimentos dentro do seu estômago, certo? Então é um processo, é um fenômeno químico. Continuando aí, pessoal. Letra R. Enferrujamento de uma palha de aço. O ato de enferrujar é um processo químico, certo? Então, aí é um fenômeno químico, certo? A letra R, fenômeno químico. E letra S, amassar uma latinha de alumínio. Amassar uma latinha de alumínio é um processo físico também. É um processo físico. Porque você não muda a composição do alumínio. Isso é fácil de ver, você só amassa ele. E isso aí não vai mudar a composição do alumínio, certo, pessoal? Essa aí foi a nossa questão 1. Agora, continuando aí o vídeo, vamos para a nossa questão 2. Considere os fenômenos abaixo: dissolução de sal de frutas, produção de caramelo a partir do açúcar, desaparecimento de bolinhas de naftalina colocada em armários, cândida em tecido colorido, fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre, queima de um pedaço de madeira. A questão está querendo saber quais deles são fenômenos químicos, pessoal. Então vamos lá. A dissolução do sal de frutas. Bom, para você tirar o sal, para você diluir o sal das frutas, pessoal, isso aí é um processo químico, certo? Então, essa primeira aí tá nas questões tá certo? Dissolução do sal de frutas é um processo químico. Produção de caramelo a partir do açúcar. Isso também é um processo químico, pessoal, porque você derrete lá o açúcar para gerar o caramelo, certo? Desaparecimento de bolinhas de naftalina colocada em armários. Isso aí, pessoal, é fácil de ver, é um fenômeno físico, certo? Porque a bolinha tá lá, normal, e ela vai sumindo, ela vai evaporando lá, certo? Cândida em tecido colorido. Isso aí é um processo químico, certo? Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Isso aí é um processo físico, porque você já tem a barra de cobre e você só está transformando ela em fios. O número 6, queima de um pedaço de madeira. A queima, a combustão é um processo químico, então é um fenômeno químico também. Agora aí, pessoal, vamos descobrir qual que é as questões certas aí. A letra A é dissolução de sal de frutas, químico. Número 2, produção de caramelo a partir do açúcar, certo? Fenômeno químico. Desaparecimento de bolinhas de naftalina colocada em armários, fenômeno físico. Cândida em tecido colorido, químico. E fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre, físico. Queima de um pedaço de madeira, químico. Então, pessoal, para a questão 2 aí, a nossa letra B é a correta, certo? Deixa eu marcar aqui para vocês, né? Letra B aí é a nossa correta, certo, pessoal? Vamos continuar aí a resolução de exercícios. Continuando aí nossa resolução de exercícios, pessoal, vamos para a nossa questão 3. Questão 3. Considerando-se as transformações. A água líquida é obtida a partir do gelo ao se fornecer energia na forma de calor. Então temos aí a equação do gelo se transformando em água líquida, né, pessoal? Então,
Para o gelo se transformar em água líquida aí, ele precisa de mais energia, porque o gelo tem que derreter, certo? E para a água líquida se transformar em gelo, você precisa tirar a energia dessa água líquida para ela se transformar em gelo, certo? A letra B. As chuvas ácidas transformam a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso maciço e sujeito à erosão. Bom, o mármore se transforma em gesso por causa da chuva ácida lá, que tem um ácido lá na chuva, que se não me engano é H2SO4, ácido sulfúrico, que reage aí com o mármore e transforma essas estátuas aí em gesso, certo? Letra C. Uma porção de ferro interage com o oxigênio em presença da umidade, transformando-se em ferrugem. Então, o ferro está lá, pessoal. Então, quando você expõe ele à umidade por muitos e muitos tempos, acontece a ferrugem, o que corrói o ferro, certo? O que dá a ferrugem lá. É correto afirmar que os fenômenos ocorridos são identificados, respectivamente, como... A letra A, pessoal. A letra A, vocês acham que é o quê? O gelo se transformando em água líquida. É um processo químico ou físico? Físico, pessoal. Quem chutou aí para processo físico, acertou. As chuvas ácidas transformam a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio e sujeito à erosão. É um processo físico ou químico, pessoal? Quem chutou aí processo químico acertou. Quando você tem a chuva ácida, ela tem um ácido que ela reage com o mármore e forma o gesso. Então, quando esse ácido reage, já é um processo químico. Uma porção de ferro interage com o oxigênio em presença de umidade, transformando-se em ferrugem. Bom, pessoal, quando esse ferro aí se transforma em ferrugem, qual tipo de processo que é esse? Você tem um ferro, aí você expõe ele à umidade. Água, por exemplo. Se você deixa o ferro molhado lá por muito tempo, exposto à umidade, esse é um processo físico ou químico. Quando o ferro se decompõe lá na ferrugem. Físico ou químico? É químico, pessoal. Quem chutou aí para o processo químico acertou. Então, pessoal, a nossa alternativa correta aí é a letra B. Físico, letra A, físico, letra B, químico e letra C, químico, certo? Vamos continuar aí a nossa resolução de exercício. Continuando aí, pessoal, a nossa resolução de exercícios aí, para firmar a matéria na cabecinha de vocês, vamos lá para a questão 4, é a nossa quarta e última questão. Classifique as transformações a seguir como fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Essa tá bem fácil também, pessoal, que as outras três também era basicamente a mesma coisa, certo? Então vamos lá. Dissolução do açúcar na água. Você diluiu o açúcar na água, é um processo físico ou químico? Bom, pessoal, é um processo físico, certo? Dissolver açúcar na água é um processo físico. Envelhecimento de vinhos. Vamos ver se alguém acerta essa daí. Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem. Quando você tem lá o vinho numa vinícola, quando a pessoa deixa lá o vinho para envelhecer, esse ato aí é um ato físico ou químico? O que acontece com o vinho lá quando ele fica velho? Ele fica melhor ou pior? Isso aí, e esse processo é um processo físico ou químico? Quem chutou aí para processo químico acertou, porque o envelhecimento de vinhos é um processo químico. E essa tá mais ou menos fácil também, pessoal. 3. Preparação de cal a partir de calcário. Ah, essa eu quero ver. Vamos ver se alguém acerta. Pensa aí, pessoal. Preparação de cal a partir do calcário. É um processo químico ou físico? Quando você tem o cal lá, quando você quer preparar o cal, você tem o calcário, certo? E esse calcário, o que você tem que fazer com o calcário para transformar ele em cal? Esse processo de transformar o calcário em cal é o que? É um processo físico ou químico? Dentre todas as questões que nós já fizemos, pessoal, essa tá tranquila de vocês pensarem aí, hein?
Como que esse processo de transformar o calcário em cal é o que? Físico-químico. Bom, pessoal, é um processo químico, certo? Quando você tem o calcário e quer preparar o cal, certo? Porque você tira algumas substâncias do calcário, certo? Para ele se transformar em cal e virar aí esse pó que a gente usa aí na construção, no meio do cimento para fazer construção de casas, etc. Certo? Então, pessoal, essa foi a nossa resolução de exercícios aí. Espero que tenham gostado. Foram exercícios bem tranquilos da gente estar fazendo aí. Ao longo do ano aí, a gente vai continuar nessa jornada aí, passando mais matérias para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução de exercício. Obrigado, pessoal.